Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos novamente ao Júri Esportes, agora no segundo painel, que vamos falar aqui de direito de transmissão, novas tecnologias. Estou aqui como proxy do meu sócio, Marcos Mota, que não pôde vir, sou uma versão menor e um pouco mais avantajada dele. Deixei o cabelo crescer para ver se dava um levante, mas pela impressão que ficou, não adiantou nada. Mas nosso painel aqui vai discutir justamente direito de transmissão que até 2010 era a principal fonte de renda dos clubes, era da onde todo o dinheiro para compra de jogadores, para negociação, para investimento em base, para tudo sair. E em 2010, ali, a partir de ano 2010, nós ganhamos novos ares, com serviços como streaming, YouTube, canais próprios dos clubes, quem pôde criar os seus próprios canais. E aqui temos 3 representantes desse mercado, cada um na sua área, TV aberta, streaming e plataforma, uma das principais plataformas de vídeos do mundo hoje, o YouTube. E nosso objetivo aqui é discutir exatamente a evolução desse mercado, como que esse mercado se apresenta hoje, como que é a negociação com LFU, com Libra, própria negociação das plataformas com os clubes. Então, vou iniciar apresentando aqui, primeiramente, André Barros, que é sócio da N Esportes e fundador do canal Desimpedidos, um dos primeiros canais que falava de futebol, plataforma YouTube, se eu não estou enganado, né? E um dos pioneiros na disrupção do conteúdo de esporte digital e mídia digital. Temos também aqui o Henrique Collor, que é representante da Record, TV aberta, que recentemente retornou ao futebol brasileiro, depois de um hiato, e certamente tem muito a contribuir na divulgação das mídias digitais, mantendo-se aí a tradição da TV aberta. E, por fim, o Vitor Machado, que é do YouTube, né? A plataforma que indiscutivelmente revolucionou a divulgação dos vídeos, não só vídeos de forma mundial, mas também no esporte. Diversos canais hoje têm transmissão através do YouTube. E o nosso intuito aqui é que cada painelista apresente o seu ponto de vista, de acordo com os assuntos que nós vamos propor aqui, um bate-papo, perguntas rápidas, e depois abrir as perguntas para o público, para quem tiver perguntas nossos amigos aqui. Então, vou começar pelo André, certo, André? Queria que você explicasse um pouco para a gente como que você enxerga o cenário dos direitos de transmissão com relação, principalmente, à competitividade de competição e distribuição dessa renda, e se é realmente tão acirrado quanto a gente escuta, quanto a gente vê, muitas discussões de se vai para streaming, se fica em YouTube, se vai para TV aberta. Então, dá o seu parecer inicial para a gente poder iniciar as discussões aqui. Boa. Eu primeiro quero agradecer o convite, presidente Terence Sveiter, muito feliz em poder estar aqui compartilhando um pouco com vocês da nossa experiência. Eu queria saber se eu posso levar esse título de doutor, que eu acabei de ganhar. Eu, infelizmente, não sou advogado, mas queria saber se, a partir de agora, validado pelo presidente... Doutor honoris causa. Agora eu vou sair por aí falando que eu sou doutor. Que isso, aí sim. Mas eu tenho falado, minha esposa é advogada, tenho falado que eu leio tanto contrato que eu estou quase ganhando o título mesmo. Porque eu acho que o mais fácil é ler contrato hoje em dia. E muito por conta desse momento que a gente está passando, dos direitos que a gente está adquirindo, por conta de, já desde o Desimpedidos, a gente, durante a Copa do Mundo de 2014, a gente fez um trabalho muito intenso de avaliação do que era possível em se trabalhar com highlights, por conta de toda a questão do fair use, da Lei Pelé, o que a gente poderia trabalhar nessas frentes. E depois, agora com o GOAT, que foi o primeiro canal de transmissão que nós entramos, e com a N Esportes agora, que até um spoiler, porque a gente vai oficialmente anunciar essa sociedade na semana que vem, que nós começamos agora em março. Então, respondendo um pouquinho, sim, a gente está passando por um momento muito único dessa distribuição de direitos, muito porque a gente está começando a entender a complementariedade das plataformas, né? Antigamente, a gente começava a perceber uma migração, ou uma ideia de migração da TV tradicional para o digital, para o streaming, e agora a gente já está percebendo, e muito daqui dessa combinação de YouTube e Record, e a gente, que as audiências se complementam.
Então, é uma disputa acirrada, sim, mas é um mercado que ainda está em desenvolvimento. Então, hoje, você tem um grande player no digital, que é a Cazé TV, que está nadando de braçada, assim como nós nadamos de braçada no Desimpedidos lá em 2014, 15, 16, que viramos o maior canal de esportes do YouTube no mundo. Hoje eles estão conseguindo nadar sozinho e agora apareceram outros players, né? A própria N Sports, o Desimpedidos, com as transmissões que estão fazendo junto com a gente, as transmissões junto com a Record. Então, essa cooperação, acho que ela torna o mercado mais acirrado, mas é um grupo que, entendendo como vai se juntar, eles vão conseguir trazer, nós vamos conseguir trazer um valor muito grande para essa nova oportunidade de exposição de marcas. No mercado hoje ele está pulverizado em basicamente TV aberta, streaming. A gente tem ali ESPN, Disney, nós temos Amazon Prime, né, e YouTube. Mas com o retorno da Record a esse cenário de transmissão e dos direitos de transmissão e transmissão dos jogos, temos um novo grande player de TV aberta voltando a competir. Ô Pedro, só me desculpa, a gente tinha um videozinho que passou para a turma, eu não sei se consegue... Vamos botar o vídeo, então depois eu complemento a pergunta. Desculpa, Pedro. United Cup. É dia de Brasil em quadro. Passou na N Sports, vira parada obrigatória, Marcelo. Di Maria! Essa máscara! Respeitável público, aplauda de pé porque o espetáculo começou. Sejam todos muito bem-vindos. Copa Itália chegando aqui. Ronaldinho, aí ele vai entrar com bola e tudo, com carinho, com o pé direito, pro gol! Viva bem, vem o João! Campeonato Brasileiro, Série B. Obrigado. E acho que só complementando em cima desse vídeo, a gente começa a perceber que o futebol ele é sim o carro-chefe, né? Tem uma aderência ali do torcedor e da audiência no Brasil muito grande, mas existe uma oportunidade com vários outros esportes e que talvez nessa ideia de complementariedade com a televisão aberta, com o streaming, com o linear, com a TV fechada, a gente consegue entregar o conteúdo direcionado para nichos específicos. Então, a gente consegue entregar um handball para a galera que gosta de handball, consegue entregar o golfe para a galera que gosta de golfe. E aí, por mais que você tenha uma audiência um pouco menor do que uma televisão aberta, você entrega uma audiência extremamente qualificada, complementando uma entrega muito mais abrangente da televisão. Por isso que a gente entende que esse futuro da criação de pacotes, onde tenha uma entrega na TV aberta, uma entrega na TV fechada, uma entrega no digital, do mesmo evento, é algo que tá mais próximo do que a gente imagina. Não, indiscutível que o fluxo financeiro do direito de transmissão está no futebol, mas eu achei interessante no vídeo que o futebol foi o quarto ou quinto esporte que apareceu. Ou seja, desde a pandemia, vê-se um crescimento de procura, de busca por outros esportes, justamente como você falou, em nichos direcionados. E Henrique, você estando no centro disso, através da TV aberta, você enxerga isso como sendo necessariamente uma concorrência entre streaming e TV aberta ou mais um acréscimo do streaming à TV aberta que, historicamente, domina os direitos de transmissão? Bom, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado por me receberem aqui. Eu chamo isso que ele fez aqui a pausa do merchan, tá? Ele fez um merchan aqui, ele travou aí, jogou o vídeo lá. Isso a gente faz todos os dias na televisão e bastante, viu? Inclusive, quem está participando cobra cachê, viu? Também disso daqui. Então, e fazer um comentário com relação ao doutor. A hora que ela me chamou de doutor ali também, eu fiquei preocupado. Eu olhei para trás, falei, tomara que alguém não esteja vendo isso daqui, né? Porque de publicitário, de advogado não tem nada, médico muito menos. Se alguém ouvir isso daqui, eu vou sair algemado daqui, né? Então, melhor ficar quieto aqui na minha.
Mas, enfim, obrigado mais uma vez. Com relação à presença da Record agora, de forma mais robusta no futebol, né, a gente vem trabalhando de forma muito consistente. A gente vem há alguns anos já com o Campeonato Paulista, que pintou como uma oportunidade para a Record, e a gente trouxe o Paulista desde 2022, quando aí a gente começou a construir a relevância da Record, reconstruir a relevância da Record para o futebol, né? Só que ali o campeonato estadual, ele tem um período curto de duração, né? Janeiro a março, janeiro a comecinho de abril, e acaba que a gente não conseguia dar solidificar muito o pilar esporte na Record, porque a gente não tinha, para o resto do ano todo, a gente não tinha continuidade do futebol acontecendo, né? E aí esse ano apareceu a oportunidade, aí, graças a uma movimentação dos clubes, né, a história das ligas se formarem e tudo mais, e apareceu essa oportunidade e a gente mergulhou de cabeça mesmo, aí contratou um time robusto, com Kleber Machado, um time que já é habitual, né, as pessoas já estão habituadas a acompanhar, né? Então, o Kleber Machado estava na Globo há 40 anos narrando futebol e veio para a Record, então é natural para o telespectador se acostumar com isso, né? E também, do ponto de vista do telespectador, é mais janela de futebol grátis para ser assistido na TV aberta, né? Enquanto até o ano passado tinham 38 janelas na televisão aberta, esse ano tem 76 janelas na TV aberta, de jogos diferentes, né? Não são os mesmos jogos, né? Tempos atrás a Globo fazia isso espelhado com a Band, não sei se vocês lembram, mas ela fazia o mesmo jogo, era exibido na Band também, né? Então acaba que aquela mesma janela, aquela mesma rodada era transmitida ali. No nosso caso aqui não, a gente tem as 38 rodadas, as 38 rodadas com jogos separados da Globo, que traz para a gente uma visibilidade grande. Só olhando para a televisão. Olhando para o digital, aí sim a gente consegue ser um pouco mais ousado na questão de transmissão moderna, transmissão diferente, né? Porque enquanto o público da televisão aberta está acostumado a assistir de forma mais tradicional, claro que a gente sempre tenta inovar nas entregas comerciais, nas ações para os clientes, e a gente sempre consegue nos destacar nessa relação, mas quando a gente olha para a transmissão, a gente olha para uma transmissão mais que o telespectador está acostumado. Para o digital, aí a gente trouxe o Desimpedidos, que está fazendo uma frente maravilhosa com a gente está usando eles também de multiplataforma, né? Que a gente tem o nosso streaming, a gente tem a entrega também no R7, a gente então acaba fazendo esse cross muito grande entre Desimpedidos e a transmissão tradicional do Kleber Machado, Paloma Totti e tudo mais. Então tem sido um momento muito favorável para a gente gente está muito feliz com isso e a gente enxerga, sim, no futebol, um grande asset, um enorme asset brasileiro, fanático por futebol e não é só qualquer futebol, né? É o futebol brasileiro mesmo, é onde está Corinthians, é onde está Flamengo, onde está Bahia, é isso que move ponteiros aqui no Brasil mesmo e é isso que faz com que a gente mergulhe cada vez mais dentro disso e olhe para novas oportunidades também. Não só isso, mas também a Record tem co-transmissão com a Cazé TV, né? Através da plataforma YouTube. Já passando para você, Vitor, como que você enxerga esse aumento das transmissões ao vivo do YouTube, investindo no esporte, investindo principalmente no futebol, e que, sem dúvida alguma, a Cazé TV foi uma das principais bandeiras desse início, desse pontapé inicial. Então, como é que tem sido esse desafio de enfrentar cada vez mais eventos ao vivo, online, e que a TV aberta tem um privilégio, que é a transmissão em tempo real, talvez com um delay necessário da legislação de 5 segundos, mas às vezes o streaming trava, às vezes a internet ao vivo não é daquele jeito que nós queríamos, porque depende da conexão de quem está acessando. Como que está sendo esse desafio? Alô, alô? Boa. Bom, começar agradecendo o convite do Sveiter. É um prazer estar aqui com todo mundo.
Eu cheguei no YouTube em 2019, né? E quando a gente começou o trabalho lá dedicado a esporte, a gente já via uma tendência que era um boom das transmissões à la rádio dentro do YouTube, né? Então a gente via audiências relevantes de pessoas indo ao YouTube assistir uma transmissão sem a imagem do jogo, mas, né, a evolução a gente brinca a rádio 2.0, que era, né, a câmera na frente dos narradores, comentaristas, né? Então você tem lá a rádio Craque Neto, né, que os corintianos buscam. E isso se deu por o início de uma migração do mercado e essa descentralização dos direitos e boa parte desses conteúdos atrás de uma barreira de pagamento. Lembrando, né, que o Brasil é um país gigantesco, uma potência de TV aberta, mas, como o Henrique falou, você tinha um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro numa TV aberta e o resto estava atrás de uma barreira de pagamento que a maior parte da população não acessa, né? Então, na hora que a gente viu essa tendência, as pessoas estão buscando o YouTube para assistir o jogo narrado, e o YouTube já fazia parte da jornada desse torcedor com os vídeos do Desimpedidos, os vídeos de melhores momentos que a Globo já publicava, né, os jornalistas indo para o YouTube fazer seus próprios canais, as mesas redondas acontecendo dentro do YouTube. Era natural que o que faltava dentro da jornada desse torcedor era o ao vivo, né, que é o filé mignon do esporte. E a gente começou com um passo, né, pequeno, mas super importante, que foi uma parceria com a Copa do Nordeste, em 2020. E com uma crença sempre de que a gente não precisava necessariamente ter uma janela exclusiva. Então, quando a gente chegou na Copa do Nordeste, a gente tinha uma janela junto com o SBT, que transmitia localmente, e a gente transmitia nacionalmente. Então, já estava aí uma vocação para democratizar o conteúdo, trazer ele para o Brasil inteiro. Você tem, né, torcedores dos grandes times do Nordeste que participavam da Copa do Nordeste espalhados pelo Brasil inteiro e que não conseguiam acessar a Copa do Nordeste. Dali veio a oportunidade do Paulistão. A gente começou o primeiro ciclo de Campeonato Paulista com uma janela exclusiva, né, de jogos nos 3 primeiros anos. E nesse ano, né, que começou agora um novo ciclo, a gente passou a dividir a mesma janela da Record. Então, acho que parte do aprendizado ao longo do caminho é que a gente se conecta muito no que o André falou da complementaridade. Então, não fazia sentido, né, para o modelo de negócio, fazia sentido pagar um pouquinho menos e estar junto com a Record. A Record também, provavelmente, né, renegociou o contrato dela e pagou menos. E o modelo ele não se canibaliza e ele ajuda a rentabilizar melhor o conteúdo. Então, a gente, né, está junto com a Record, né, nessa janela de Paulistão pelos próximos anos, e surgiu a oportunidade do Brasileirão. No paralelo, em 2022 surgiu a Cazé TV, Marcelo Parada está ali no fundo, então, assim, e foi um estrondo, e o que você falou aí, né, do delay da internet. Eu lembro que a gente, em 2022, conversando com o Maurício Portela, com o pessoal da Live Mode, assim, putz, que a gente tinha um jogo por dia, né, da Copa do Mundo. E no dia do Jogo do Brasil, obviamente, hoje parece óbvio que tinha que transmitir o Jogo do Brasil, mas a gente tinha um questionamento que era, putz, com um delay, Jogo do Brasil, o poder do hábito da Globo, as pessoas vão para a rua, as pessoas gritam, será que as pessoas vão querer assistir o Jogo do Brasil no YouTube, na Cazé TV? Ou é melhor escolher um jogo da Alemanha com a Argentina? E o que a gente viu é que a audiência veio. Eu acho que a gente supervaloriza o delay. Obviamente que o delay, e a gente, como plataforma, vem trabalhando para melhorar, e não depende só da gente, depende da internet, da pessoa. Hoje praticamente, a gente está na subida, a gente está praticamente sem delay, né? O problema é a qualidade da internet no Brasil. O Brasil é um país continental. Olhando para frente, isso deve, né, se igualar no futuro. Mas as pessoas escolheram assistir o jogo na Cazé TV, independente do delay, independente disso. Então, nossa crença é que existe uma demanda muito grande, principalmente do torcedor mais jovem, de assistir algo de forma diferente. Então, acho que eles estão um pouco... E foi o que o Henrique falou, né? E faz sentido, é uma transmissão mais tradicional na TV, e no digital você pode fazer algo um pouco mais ousado, né? E eu acho que a gente se permitiu isso, e com o advento da Cazé TV vieram Canal Gold, N Esportes,
Nosso Futebol. Então, assim, a gente vê hoje uma pulverização, né? Só para encerrar, a gente teve esse ano todos os campeonatos estaduais transmitidos no YouTube. 100% dos campeonatos estaduais tiveram algum canal transmitindo jogos no YouTube. Então, acho que o YouTube está aí para servir e para ajudar os esportes que não têm mais, né, tanta grade em TV a poder alcançar e se engajar com seus torcedores. Só uma pergunta rápida, então. Não sei se você consegue me afirmar, mas me parece que foi a primeira vez na história, então, que todos os estaduais foram transmitidos. Todos os jogos. Provavelmente esse ano foi a primeira vez. E que se mostra aí um caminho que pode voltar a acontecer nos próximos anos pelo sucesso. Sim, e eu acho que a graça do YouTube obviamente, assim, eu não estava envolvido em todas essas, né? Então, o objetivo a gente trabalha para que a plataforma esteja pronta, a máquina de gerar receita esteja pronta, para que as entidades esportivas encontrem no YouTube uma forma de criar o seu canal de conexão direto com o torcedor, de forma complementar aos seus direitos que foram vendidos para TV aberta, TV paga e outros canais. Esse primeiro bloco, então, a gente conseguiu apresentar uma posição, canal de streaming, canal de TV aberta e YouTube, mas ele falou uma frase que é muito importante: o modelo não se canibaliza, é uma simbiose. Na verdade, todos estão interligados, não se trata necessariamente de uma corrida, né? Não é um contra o outro, não há aí um canibalismo, a palavra perfeita que ele utilizou, mas vamos passar agora para as questões mais específicas, que são as novas tecnologias, não ficar falando somente de direito de transmissão. E você deu spoiler da N-Sport, né? Você envolvido diretamente na operação. Explica um pouco para a gente qual é a sua expectativa em relação ao mercado, em relação ao movimento, principalmente pensando em novas tecnologias. O que a N-Sport vai trazer, o que a N-Sport vai apresentar de novas tecnologias para inovar ainda mais o mercado. Boa. Eu acho que o que a gente consegue trazer dessa complementariedade e olhando para as plataformas digitais como meios que conseguem auferir uma audiência e atingir uma audiência não de forma melhor ou pior, mas de uma forma diferente do que a televisão faz, o que a gente consegue trazer é mais tecnologia em termos de mensuração da presença de marca. A gente consegue trazer uma tecnologia que está ligada diretamente a uma publicidade adaptativa. Então, a publicidade entender o contexto do jogo e, sei lá, entrar um banco e entra o camisa 10, aparece uma publicidade, pô, e esse banco agora com 10 dias sem juros o cheque especial. Então, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais automatizada, plugando com AI, plugando com ferramentas que já estão trazendo bastante dessa inovação, principalmente para a entrega de publicidade. Um outro ponto que é legal é que a gente consegue, como eu te falei, atingir diretamente o público, né? Então, a gente consegue atingir diretamente o nicho. Então, se eu tenho um direito que é um direito mais nichado, de skate, de surf, eu não preciso jogar para um mar aberto que vai, talvez, atingir a dona Amélia, que está procurando um canal de culinária. Ele pode ir diretamente, a gente consegue fazer uma estratégia de impacto direto a esse público, que a gente confunde muitas vezes nicho com algo pequeno, né? A gente fala nicho de pessoas que gostam de futebol no Brasil, é gigantesco. Então, os nichos, eles não necessariamente são pequenos. Então, a gente consegue trabalhar a tecnologia para entregar o produto para quem tem mais aderência a consumir esse produto e aí fazer uma entrega melhor deste produto, da entrega comercial, o pós-venda. Então, tudo isso é que a gente consegue trabalhar. A AI está muito envolvida com a N-Sports. Então, essas duas questões que eu te falei, junto com a Amantes, que é uma plataforma de AI que faz a mensuração de entrega. Então, eu consigo ver hoje por quanto tempo a marca apareceu, em que momento, qual era a relevância da presença de marca. Ela estava aparecendo num brochezinho pequenininho ou estava aparecendo num backdrop gigante, ou ele estava aparecendo numa placa de campo. Quando o atleta fez o gol, que marca que estava aparecendo na placa de estádio ao redor. Tudo isso hoje a gente consegue mensurar. Quantas vezes apareceu, por quanto tempo apareceu, qual que é o valor pago pela marca e qual que é o valor da exposição para a marca poder mensurar o ROI.
e junto com a Extra Time, que é uma plataforma de publicidade adaptativa, que a gente consegue linkar o momento do jogo. Então, algumas coisas excepcionais que a gente consegue fazer é botar, na hora do pênalti, a publicidade aparecer e falar, pô, vai perder essa oportunidade? Alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso se torna a experiência do consumidor, a experiência da audiência, muito mais interativa, muito mais com a cara da internet, muito mais com a cara do digital. E é engraçado que eu estava conversando com a turma do YouTube, da parte de outros conteúdos que não esporte, e eles estavam me contando que as pesquisas, aí o Vitor pode, se ele tiver acesso, pode me complementar, as pesquisas elas têm mostrado que está ressurgindo uma geração millennial, né? O YouTube ele teve muito batendo para conversar com a Gen Z, e agora eles entenderam que essa Gen Z ela amadureceu e se tornou o novo millennial, né? Com os hábitos de consumo muito parecidos com esse novo millennial. Então, o que isso impacta? A forma de consumir o conteúdo, o que tipo de conteúdo, se é mais engraçadinho, menos engraçadinho, se é mais tradicional, menos tradicional. Então, a gente consegue perceber toda essa informação de uma maneira muito mais assertiva pelo digital e até ajudar a TV, com essas informações consumidas no digital, a também fazer uma reanálise da forma que está sendo entregue o conteúdo nas mídias tradicionais. Então, assim, eu sou um cara fissurado em dados, sou um cara fissurado em analisar os dados para a gente construir o nosso conteúdo, para a gente construir algo que a gente entende que o direito acaba sendo o meio, não o fim. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente ter o direito para a gente produzir conteúdo melhor com base em dados. Então, a gente vai lá, quem que a gente quer atingir, que público, que direito faz sentido para esse público, quais o storytelling, as narrativas que a gente pode criar para essa galera, para gerar mais engajamento e interação, para a gente fazer uma entrega comercial melhor, fazer uma mensuração bacana, reavaliar e começar o ciclo de novo. Então, para mim, esse é a grande tecnologia. A gente pode conhecer o usuário, conhecer os hábitos de consumo, conhecer a cultura para conseguir trazer o produto ideal e fazer uma entrega ideal. Você falou uma coisa que é muito interessante. O direito de transmissão está diretamente ligado ao engajamento do público. Porque você precisa de alguém parado ali em frente à tela, em frente ao celular, em frente ao telão, assistindo aquilo que está sendo transmitido. E aí eu queria fazer uma pergunta, você pode iniciar respondendo, depois eu queria ouvir rapidamente a opinião do Henrique e do Vitor, que quando você fala de engajamento do público e com o crescimento da tecnologia, o avanço da tecnologia, nós vemos que a realidade aumentada já é algo que está ali. Estamos tateando, já tem alguns exemplos que ocorreram na Premier League apenas a título de propaganda, mas é algo que já estamos vendo num futuro próximo. E aí eu queria saber, tanto da tua plataforma, da TV aberta e do YouTube, qual é o prognóstico, em quanto tempo vocês acham que isso é possível, ou se a tecnologia da TV aberta, por exemplo, ainda não possibilita isso, mas qual é o prognóstico de vocês, a opinião de vocês em relação à realidade aumentada, para aumentar a interatividade do telespectador com o que está acontecendo dentro do campo? Tá, eu entendo que tudo que vem para melhorar a experiência ou para trazer uma experiência nova para o usuário, ela é benéfica e acho que a gente está passando por um momento de escala de tecnologia muito rápida, né? A curva de aprendizagem, a curva de adaptação das novas tecnologias está sendo bizarramente rápida. Então, eu vejo as experiências imersivas, como realidade aumentada, como realidade virtual, você trazer a realidade virtual, muito importantes, mas existe uma questão de storytelling que, para mim, ela é ainda mais relevante do que o como você vê e consome o conteúdo. E isso a gente já está conseguindo trazer. Acho que não adianta nada a gente ter uma experiência mega imersiva se a história que a gente está contando ela não abraça ou não toca os pontos, né, os touch points culturais do usuário. Então, a gente busca muito mais esse sentido para depois ver o como. Então, o que eu vou contar, como que eu vou contar. Pelo menos esse é o nosso jeito de enxergar o ecossistema ali de esporte. Perfeito. A gente tem hoje muita
possibilidade, muita oportunidade de inovar nas transmissões, né? Tem muito, é muito mais fácil se você pega uma transmissão de hoje e compara com uma transmissão de 10 anos atrás. A questão gráfica, a questão de realidade aumentada, a questão tudo hoje é possível fazer. É muito mais uma questão de contextualizar da forma certa, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista de entrega de conteúdo mesmo, para poder fazer sentido aquela interação de forma mais diferente do que a gente está acostumado. Uma questão, falando de novas tecnologias, aí olhando para frente, na televisão, a gente vem aí há alguns anos já falando de TV 3.0, né, que isso está chegando e realmente está. Esse ano já começam os testes em São Paulo, se não me engano, tem um faseamento aí que vai acontecer, mas vai muito de encontro também com o que você falou, Vitor, de distribuição de infraestrutura, cabeamento, Brasil, né? O Brasil é uma questão muito grande, foge dos nossos grandes centros aqui, né? E principalmente quem está acostumado a assistir televisão aberta também está fora dos grandes centros e eventualmente não tem uma distribuição de banda ali tão consistente. Mas a partir do momento que tiver distribuída a TV 3.0, aí passa a ter uma experiência para o telespectador diferente. Ele vai ter a possibilidade de interagir com o que está acontecendo no conteúdo, e aí eu trago muito, eu passei por lá alguns anos atrás, eu trago muita visão, eu comparo isso muito ao que é a Twitch. Não sei se vocês conhecem a Twitch, mas a Twitch é lá um conteúdo ao vivo que a audiência comenta em tempo real, participa do chat, troca ideias, onde o Cazé começou ali de forma mais consistente a conversar com a sua audiência, né? Antes mesmo dele ter o esporte como pilar. Mas aí eu trago muito essa questão de entregas que a gente vai levar para o telespectador serem entregas mais individualizadas, né? Então, da mesma forma que hoje no digital tem, né, uma pessoa recebe uma propaganda e outra recebe outra, na televisão isso vai acontecer também a partir do momento que tiver essa distribuição de TV 3.0 feita e podendo interagir, podendo... hoje a gente vê ali nas transmissões da Record, aliás, convido a todos a assistirem, muitas marcas elas falam, para você participar aqui, para você resgatar o seu cupom, para você saber mais informações, leia o QR Code. Quando a pessoa lê o QR Code, ela saiu da plataforma TV, ela está aqui, né? No celular. E aí ela migrou para outra plataforma. A partir do momento que entrar a TV 3.0, ela vai poder tudo dentro da mesma plataforma, poder ter essa interação, participar de quiz que está acontecendo ali dentro do jogo, votar no craque do jogo, que muitas vezes tem e a gente acaba direcionando para outra plataforma, nossa mesmo, né, no caso o R7. Mas, olhando para as novas tecnologias, isso é uma coisa que vai fazer uma diferença muito grande num futuro bem breve, que vai trazer uma experiência absolutamente diferente da experiência que a gente está acostumado a assistir. Só sendo um pouquinho mais lúdico, a TV 3.0, o que ela vai ser? Ela vai ser um app. Então, você ligou a sua TV, Smart TV. Vai ter um app nela que vai chamar... É o meu microfone que está... Vai agora, será? É isso. Acho que eu estou falando muito alto, né? Quiser eu começo a cochichar aqui. Aí vou falar mais coisa. Mas não, acho que é o meu mesmo. Bom, enfim, vai ter um app dentro, da mesma forma que tem os apps... Vamos ver agora. Da mesma forma que tem os apps de Netflix e por aí vai, e Prime Video, vai ter um app específico para a TV aberta. E a experiência é muito semelhante, a interface é muito semelhante, aí as pessoas vão conseguir escolher os seus canais e assistir por ali. Aí, claro, tem a questão do delay que a gente vai precisar superar, mas já estamos trabalhando para superar, né? Para isso, a gente conta com o apoio de parceiros
custos como o Google, né, para ajudar o Brasil a se desenvolver nessa questão. Mas é isso, a gente dá as mãos aqui. E a partir do momento que a gente tiver isso, aí a gente consegue plugar novas formas de trazer a inteligência artificial para dentro das nossas transmissões e tudo mais. Claro que os testes são feitos semanalmente, então, se vocês assistirem aí a transmissão da Record, vocês vão ver que, com relação às entregas comerciais, principalmente, a gente vem inovando muito, a gente vem trazendo muita diferença com relação ao que a gente já está acostumado a assistir. Mas, do ponto de vista de transmissão, de experiência do usuário, a gente vai evoluindo passo a passo, semana a semana, e trazendo novidades aí. Alô, foi. Do lado do YouTube, eu vou trazer um exemplo de como, né, a tecnologia já ajuda a gente a pautar conteúdo, né? Então, quando a gente começou, primeiro ano de Paulistão no YouTube, 2022, na plataforma você tem o chat ao vivo, onde as pessoas participam da transmissão, comentam e tudo mais. Na estreia do Thiago Leifert na nossa transmissão, foi a primeira vez que a gente começou a botar o pipizinho, que hoje quem assiste Cazé TV já vê lá a carinha do narrador, comentarista, né, entrando e saindo com frequência da tela. Quando a gente iniciou o jogo com aquilo meio que fixo na tela, era o Thiago Leifert, o Chico do Desimpedidos e tudo mais, o Dodô e a Milene, veio uma enxurrada de comentários em tempo real falando... O Chico da N Sports da Record, agora por favor. da N Sports. De Desimpedidos não, da N Sports da Record, pô. E... Tá ligado. E... O meu tá ligado. E uma enxurrada de comentários em tempo real falando: tira esses caras daí, eu quero ver futebol, não quero ver a cara deles. E aí ali a gente consegue, de forma em tempo real, reagir à audiência, e a gente tirou. Mas a gente tinha uma visão de que aquilo fazia sentido estar ali. Então a gente começou a botar em momentos específicos que a bola parava e tudo mais, e aos pouquinhos, ao longo das rodadas, a audiência foi se acostumando a ter, até que a gente chegou a ter um número de minutos relevante durante a partida, sem a audiência reclamar. Mas, né, você ter o que o André falou, né, o acesso ao dado, a reação da audiência em tempo real, poder aprender e reagir àquilo é muito importante. A gente, né, como o André falou hoje, já usa no nosso Paulistão e no Brasileirão a tecnologia para você fornecer para os nossos patrocinadores a possibilidade de entregar anúncios diferentes para a audiência. Então, imagina que a Fiat é um dos cotistas nossos. Eles podem entregar um anúncio contextualizado para diferentes cidades ou estados ou regiões do país, né? Naquele mesmo break, né? A gente imita um break de televisão, mas o comercial que vai rodar para todo mundo não precisa ser o mesmo comercial. Todo mundo vai assistir o comercial da Fiat durante a minha transmissão, mas as pessoas podem assistir comerciais diferentes. E na Olimpíada a gente trouxe para o Brasil, pela primeira vez, o que a gente chama de multitela, né? O multiview. Então, quem acompanhou a Olimpíada na Cazé TV teve a oportunidade de ver. A Olimpíada é um momento ótimo para isso, né? Você tem muita coisa acontecendo, muito esporte acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente permitia com que as pessoas assistissem até 4 esportes ao mesmo tempo, e era interativo. Então, você podia, né, você tinha os 4, você clicava, você, né, aumentava o que você queria, depois você voltava para os 4. Então, assim, a gente vem trabalhando o tempo todo em tecnologia com o objetivo único de melhorar a experiência do torcedor na hora que ele quer consumir o esporte. Pedro, mas você vê que tem todo mundo falando de personalização, né? Então, esse que é o lance, é personalizar a entrega para o consumidor para que aquele conteúdo seja mais relevante para aquela comunidade, para aquele nicho. E eu acho que a gente tem a facilidade, entre aspas, no digital, porque o nosso cliente ele ativamente nos busca, né? A gente não está como passando uma grade linear que o cara passou ali pelo conteúdo, viu e ficou. Não, ele tem que ativamente buscar a N Sports, ou o campeonato, a Taça de Portugal, ou a Olimpíada, ou qualquer coisa que seja. Então a gente consegue mensurar um pouco o valor dessa busca ativa. E a outra questão que eu queria reforçar, que o Vitor levantou, é essa avaliação em tempo real.
Hoje, pela plataforma do YouTube, a gente consegue ver detalhe do tipo o tempo de retenção de cada conteúdo. Então, quanto tempo a pessoa assistiu aquele conteúdo, ou aonde que aquele conteúdo tá tendo maior desistência. Então, em que ponto específico o conteúdo que a gente fez de mesa redonda, as pessoas começaram a sair do vídeo. E aí melhorar o próximo conteúdo, próximo, até achar o ideal para aquela comunidade, para aquela audiência que a gente está tentando trabalhar. Então, de novo, pensando em complementariedade, isso pode ser um insumo gigante para a TV. Que daí eu pego essa análise em tempo real e entrego um relatório super consistente para a televisão avaliar o que ela pode fazer também com base naqueles dados, naquele hábito de consumo da audiência que eles também querem atingir e aplicar isso no linear. Então, para mim, não existe um sem o outro. E é engraçado que a gente estava com o Desimpedidos desde 2013, e desde 2013 eu ouvia a pergunta em painéis, a gente ia lá nos Max Media, nas coisas. A televisão vai acabar? Eu falava, não vai acabar a televisão, meu amigo. Um negócio que chega em 98% da população vai acabar onde? Então, eu acho que tem uma adaptação e tem um entendimento de como que a televisão, que era esse meio extremamente dominante, continua sendo dominante, mas agora dividindo um pouquinho o protagonismo com o YouTube e outros meios digitais, como que vai se adaptar até para aproveitar do que essas novas plataformas podem trazer de benefício. Mas desde 2013 a gente ouve, vai acabar? Não vai acabar. E defina a TV, né? Porque a TV aberta não vai acabar. Exato, né? A TV aberta, de novo, o Brasil é um país de TV aberta. E hoje, nas transmissões ao vivo de esporte no YouTube, 65% a 75% do consumo dessa audiência vem numa TV. Então já se misturou tudo, né? Então, no fim, o esporte ele traz um momento da família sentar, dos amigos sentarem na frente de uma televisão, né? Seja ela uma TV aberta, TV fechada, streaming, as pessoas culturalmente vão sentar na frente de uma TV para consumir aquele conteúdo. E essa história da TV acabar, eu escuto sempre também essa conversa. Enfim, é um negócio muito generalista, né? Porque o Brasil, ele é um país, como vocês falaram, alguém falou, o Brasil é continental, é muito grande, e uma percepção nacional, ela passa por diversas percepções regionais, né? Então, você precisa ter uma relevância em Brasília, você precisa construir uma relevância na Bahia, que é diferente da relevância que você precisa construir no Rio Grande do Sul, né? E aí, quando a gente olha para o esporte, e aí falando do esporte, falando dos campeonatos regionais, quando você começa a ter a distribuição desses campeonatos, né? Quando você olha lá, então tem o Campeonato Paulista, tem o Carioca, tal, a Record, eu até preparei uma colinha aqui porque eu nunca consigo lembrar de tudo, tá? Mas a Record tem Campeonato Alagoano, Campeonato Maranhense, Campeonato Paranaense, Potiguar, Sergipano, Acreano, Amapaense, Brasiliense, Roraimense, Tocantinense e a partir do ano que vem Paraense. Além do Campeonato Paulista, além do Brasileiro, né? E isso daí faz com que a gente tenha uma percepção regional que, na soma de diversas percepções regionais, a gente seja visto como um player nacional relevante. Só essa soma que faz com que a gente seja visto como relevante, né? Muitas vezes a gente transmite, junto com o YouTube, a gente transmite para São Paulo um jogo de dois que não são de São Paulo. Por quê? Porque a gente está querendo conversar ali com tudo. Claro que tem uma questão de direitos, mas a gente está querendo conversar com a população e levar o conhecimento de times que, eventualmente, a pessoa não teria acesso ali, né? Mas a gente vem trabalhando muito nessa frente, olhando para essa distribuição regional individualizada ali. E claro que a gente vai conseguir ser mais individualizado a partir do momento que as novas tecnologias chegarem, que a gente conseguir ter isso de forma mais consistente aqui na questão de distribuição, né? Então, e aí a gente vai plugar novos dados e novas tecnologias para que a gente possa individualizar cada vez mais e mais. E sempre a gente volta à questão da interatividade, do engajamento do público.
o que aumenta o valor do direito de transmissão e, portanto, aumenta também a negociação com os clubes. Então, eu queria passar para essa parte da discussão, claro, dentro dos limites que vocês podem falar e dar opinião. Mas, Henrique, queria começar por você, por ser de TV aberta e por ter negociado e por participar de negociações. Hoje, as negociações se dão quase que exclusivamente diretamente com os clubes, né? Em razão da criação das ligas, que ainda não se decidiu se vai haver uma liga unificada ou não. Então, eu queria saber de você se você é um entusiasta da criação dessas ligas, se é mais fácil tratar com os clubes de uma forma talvez até centralizada, através de 2 ligas e possivelmente uma, e qual o teu entendimento em relação a essa fragmentação, se é melhor tratar diretamente com uma liga ou se é melhor tratar diretamente com clubes em separado? Olha, eu sou super a favor de ter as ligas aí, quer dizer, as ligas se formaram para poder democratizar cada vez mais, né, essa distribuição do conteúdo, e como eu falei, ficou mais democrático mesmo. Então tem mais janelas de transmissão de rodadas do que tinha antes. Então esse é um ponto super positivo. Com relação à negociação, né, a forma que a negociação se deu ali atrás, a gente teve... Sim, ela foi liderada por pessoas da LFU, né? Então, claro que essa pessoa era responsável por negociar com cada responsável por isso dentro de cada clube, mas a gente não precisou fazer essa frente com os clubes de forma individualizada, tirando uma ou outra exceção lá que acabou acontecendo, que principalmente antes do Corinthians entrar na Liga Forte União, o Corinthians queria uma negociação ali só dele, né? E, enfim, que aí até que entrou num acordo depois com a Liga Forte União, ele acabou indo. Mas enquanto as ligas ainda estavam em formação, né? Elas estavam sendo formadas ali naquele momento. Eu sim sou entusiasta. O que temos hoje são 2 ligas separadas. As conversas para o futuro, se vai virar uma liga só ou não, aí só o tempo dirá, né? A gente até pode dar palpite aqui, mas só o tempo dirá. Mas assim, essa movimentação que aconteceu, ela foi muito benéfica, não só para o telespectador, mas foi benéfica comercialmente para anunciantes, né? Então a gente via ali muitos anunciantes que queriam entrar no futebol de alguma forma e não conseguiam porque ele estava concentrado com um único player, né? Então a gente via lá o Itaú patrocinando o futebol da Globo há muitos anos. Outros players do setor financeiro também queriam se conectar com o futebol, mas não conseguiam porque não tinha uma outra janela de distribuição ali. A partir do momento que isso apareceu, por exemplo, o patrocinador da Record para o setor financeiro é Mercado Pago. É um player que não conseguiria entrar e conversar com esse tipo de audiência na Globo. E do YouTube é o PagSeguro, né? Então cada um tem um também diferente. Então você abriu. Exatamente. Então assim, trouxe novas possibilidades para novos players se conectarem com essa audiência, que é uma audiência tão forte e tão relevante, né? Então, sim, se eu sou favorável, sim, sou favorável. Isso daqui veio para transformar mesmo a distribuição do futebol dentro do território brasileiro aqui. E quanto mais janelas tiver, melhor. Eu sou favorável a gente ter cada vez mais distribuição de jogos de forma gratuita para o telespectador se conectar com a paixão dele. A gente fala aqui da LFU, como você citou, porque a Libra ela fechou exclusivamente com a Globo, né? E a LFU ela foi para a Record, YouTube, a Amazon e também parte na Globo, né? Então, já que a LFU foi para o YouTube também, dá o seu input sobre o assunto. É um caminho natural, né? E obviamente facilita a vida acho que ajuda o mercado como um todo. Seria muito mais difícil para o YouTube e para a Record ir clube a clube negociar os direitos, né? Na hora que você tem uma centralização, para quem está comprando é mais fácil, e eu acho que no fim gera mais valor para a ponta vendedora, né? Eu acho que tem inúmeros casos ao redor do mundo que mostram que os clubes, ao se juntarem, geram mais valor nessas negociações do que, né, vendendo de forma descentralizada. Então, acho que para o ecossistema, e hoje eu até digo, né, não são 2 ligas, né, são 2 grupos comerciais,
né? Um campeonato com 2 grupos comerciais que tem nome de liga, que estão olhando lá para frente, mas não são uma liga. Eles são grupos comerciais vendendo suas propriedades comerciais. E a gente torce, como mercado, para que eles consigam se juntar. Né? Acho que a mensagem para o negócio ela é ruim. Né? Assim, os clubes deveriam ser capazes de sentar e chegar a um acordo e formar a liga. Né? A gente está tanto tempo olhando para isso. Então, a gente torce para que dê certo. E a gente vê isso em outros, né? Então, assim, exemplos super... Né? O pessoal falou que tem gente da Federação Paulista hoje. Né? O Campeonato Paulista ele é super forte, super valorizado, porque os clubes de São Paulo entenderam há um tempo atrás já que era importante vender os seus direitos de forma centralizada, coordenada, e não iam cada um por si para o mercado. Então, né, a Federação Paulista, com o Campeonato Paulista, é um case super de sucesso. Você olha para a Liga Nacional de Basquete, é um outro sucesso. E aí, obviamente, você olha para fora, como é. Né? Então, eu sempre falo, né, a NFL tem metade dos jogos do Campeonato Brasileiro e tem 11 parceiros de distribuição de conteúdo. Né? Então, isso vem da maturidade do mercado em buscar suas janelas de distribuição e rentabilizar melhor o conteúdo. E pelo caminhar da coisa, vai bater na tua porta em breve, né? Então, como que você está se preparando para esse momento? Na verdade, já chegou, né? Porque a gente via a Ola Sports, que é um veículo que nós construímos junto com a Sportente e outros parceiros, a gente comprou o direito da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E a negociação, até por conta da estrutura da Série B e a LFU ter 16 times e a maioria, ela foi quase que com um único player. Eu não tive que negociar, a gente não teve que negociar com 2 frentes diferentes. Então a gente já teve a experiência de negociar uma liga brasileira da Série B de forma unificada e foi super fluida a negociação. Assim, óbvio que nenhuma negociação é fácil, ainda mais nos montantes que a gente fala dos valores do futebol brasileiro, mas foi uma negociação super fluida e super profissional. E uma coisa que eu acho interessante são as provocações que as 2 ligas, a gente teve depois da negociação concluída com representantes da Libra e da LFU, e os 2 provocando a gente sobre trazer inovações para o campeonato. Os 2 muito preocupados em valorizar o produto. Então falaram, o que vocês conseguem trazer? Pensa as loucuras que vocês quiserem fazer. Vamos criar uma semana especial de jogos e a gente traz para um lugar específico, um estádio específico, a semana inteira com jogos lá, com shows, e tenta vender isso como um pacote comercial, tentar fazer algo realmente que traga mais valor para o produto, para que isso valorize e as próximas temporadas eles tenham maior rentabilidade ainda desse produto. Então, essa provocação, para mim, me chamou muita atenção e eu achei muito bacana. E a gente já está conseguindo trazer inovações para as nossas transmissões, né? Conseguindo trazer um pouco mais de dados, scouting, naquela história de personalização, o usuário, o fã do futebol, conhecer um pouco mais o jogador dele, acompanhar mais o jogador do time dele, que ele gosta, que ele se identifica. Então, o que esse jogador entregou. E aí ele pode seguir esse jogador nas redes sociais, ele traz a opinião do influenciador, traz a opinião da galera um pouco mais tarimbada, né, de narradores e comentaristas mais tarimbados. Então, a gente tentando trazer essa inovação para o produto, também com uma parte muito grande da provocação que as ligas trouxeram para a gente, o que eu achei fenomenal também nesse processo de maturidade do mercado. Se é melhor falar de um jeito ou de outro, acho que depende do interlocutor, né? Depende da maturidade do clube e da maturidade da liga. Se a liga tiver uma maturidade alta, obviamente essa unificação ela tende a ser muito saudável para o mercado. Me parece uma nova via de inovação, porque você não depende do telespectador te dizer o que ele quer para inovar, mas o próprio clube quer melhorar aquele produto e já te pede soluções antecipadamente. Bem, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês que foi feita pelo Marcos, então eu vou replicar com carinho, e aí cada um faz as suas considerações finais, bem simples, tranquila. Em uma frase, qual é a maior oportunidade ou desafio para o mercado de transmissões esportivas do Brasil em 2026? No meio de todas as plataformas e todas as opções, você mostrar o diferencial da
da sua plataforma, do seu canal, do seu conteúdo. Foi o Marcos, tá? Posso ir não. lá? Eu vou lá e dou tempo pro Henrique Foi o pensar. Marcos, não Tá foi eu bom. não, tá aqui. Eu acho que é a criação de hábito, né? Esporte, ele é hábito. Então, você precisa valorizar o que a Globo fez ao longo das décadas, de criar o hábito das pessoas assistirem futebol quarta-feira à noite, futebol domingo à tarde. E na hora que você cria um monte dessas outras janelas que são benéficas para o torcedor, como o Henrique falou, o desafio é você criar o hábito, é você comunicar e fazer com que as pessoas saibam que, né, no domingo, depois do jogo da Globo, tem o jogo da Record e do YouTube. Na quarta-feira, antes do jogo da Globo, tem o jogo da Record e do YouTube. O outro campeonato agora está em tal lugar. O outro, então, assim, acho que tem um desafio de criar esse novo hábito na audiência de que ela vai precisar, né, buscar por esse conteúdo em outros lugares. E a gente vê isso no Google Trends, né, quando a gente olha para as tendências no Google. Quinta e sábado são os grandes picos hoje de busca pelo termo onde assistir. Então, as pessoas, toda quinta e todo sábado, vão lá no Google e onde assistir tal coisa. Onde assistir tal coisa. Eu sou um desses. Então acho que é comunicar, educar e criar o hábito no torcedor de onde está cada uma das suas propriedades. E para isso que é importante com que esses direitos sejam vendidos de forma alongada ao longo do tempo, né? Não faz sentido você comprar o direito por um ano, porque você não cria hábito em um ano. Então, você precisa criar o hábito ao longo do tempo. Eu acho que seria uma palavra, que é democratizar, né? Democratizar para o telespectador, que tem mais opções de onde assistir. Claro que ele tem que buscar, mas ele tem as opções onde ele vai assistir. Democratizar para os anunciantes, que aí eles têm outras formas de conectar com a audiência que é fã do futebol e fã dos grandes times, e democratizar também para os clubes, né? Porque a Liga só se formou porque tinha alguns clubes aí que estavam descontentes no meio do caminho nas negociações do jeito que era antigamente, né? E aí agora, com isso, claro que é um processo, né? Uma maturação, né? Então esse foi o primeiro passo, que teve a divisão das ligas, mas os clubes se sentem mais ouvidos e mais representados aí. Então democratizou para todos, e eu acho que é super benéfico aí tudo que está acontecendo. Vou utilizar o teu sistema. Eu acho que, para mim, a palavra é simbiose, né? A gente deixou claro aqui que não existe uma concorrência propriamente dita, mas sim uma colaboração entre todas as plataformas que, obviamente, desembocam na evolução dos direitos de transmissão e como o telespectador participa daquilo, né? Da evolução da própria tecnologia. Então, eu encerro o painel, agradeço aos nossos panelistas, agradeço ao André, agradeço ao Henrique, agradeço ao Vitor, agradeço a todos que estão aqui na pessoa do meu presidente Terence, e bom almoço a todos. Obrigado.